Seja você um fã de longa data do trabalho de Viola Davis nos palcos ou nas telas, ou alguém que aprecie biografias edificantes sobre vitória e cura, tenho certeza que Em Busca de Mim vai emocioná-lo. Essa foi a declaração de Oprah Winfrey, que deixou sobre o livro que conta a história de Viola Davis. Isso por si já disse o tamanho e magnitude à leitura que o leitor irá ter pela frente. Bem-vindos ao episódio sobre a história de Viola Davis. Viola Davis nasceu em St. Matthew no dia 11 de agosto de 1965, segunda filha mais nova em um total de 6. Davis é filha de mãe Alice, que era uma empregada doméstica e operária de fábrica e também dona de casa. Seu pai chamava-se Dan Davis, ele era um criador de cavalos. Sua família se mudou para o Central Falls, em Rhode Island, quando ela tinha apenas 2 meses de idade. Mas falar sobre a Viola fica um pouco genérico, não porque ela não mereça, pelo contrário, boa parte de nós já ouvimos falar dela, mas se por um lapso você ainda não ouviu, deveria correr e pesquisar agora. Podemos afirmar que Viola Davis é uma das pessoas mais influentes no mundo do entretenimento. Ler sua biografia só afirmou o que nós já sabíamos. Por isso, tentaremos fazer um breve resumo do que absorvemos dessa leitura e das nossas impressões a respeito dela. Diferente de boa parte das biografias que nós temos acesso hoje, o livro da Viola ele é contado na primeira pessoa, ou seja, ela mesma que conta a própria história, e ela faz uma linha temporal desde a infância dela até, os últimos trabalhos para o lançamento do livro, e é assim... nós conhecemos a infância dela, foi uma infância muito difícil, porque nós estamos num cenário onde ela passava fome, onde ela passava necessidades, onde ela tinha uma família muito disfuncional, sobre agressão física, agressão psicológica, uma pressão diferente, ela passou pela violência também ainda muito pequena, e nós estamos falando de uma época em que o racismo, não que hoje não seja, mas naquela época era muito mais evidente. Então era algo muito mais absurdo, mais do que já é hoje. Muito nova, ela teve que aprender a lidar com essas situações. E aí nós passamos para a fase da adolescência, onde ela começou a descobrir o gosto por atuar e vinda de uma situação totalmente desprivilegiada, a ideia era que ela precisava sair de lá. Ela colocou na cabeça que ela tinha que ser diferente da vida que os pais dela levavam e que ela levava até então. E aí a biografia dela faz essa linha temporal da vida dela, desde de Central Falls até o momento em que ela ganhou 2 prêmios Tonys, que ela ganhou o Grammy, que ela atuou com caras como Chadwick Boseman. E o livro vai seguir nesse parâmetro de acordo com a idade dela. E é um livro muito, muito diferente e um livro muito necessário. Mas, Audrey, baseada no que você leu, no que você entendeu da leitura, no que você absorveu, o que você achou do livro da Viola e o que você pode falar da sua perspectiva pra gente? Primeiro que o livro, assim, é simplesmente maravilhoso. Essa vai ser a palavra que eu vou usar. E ele também é muito surpreendente. Quando a gente ouve falar, assim, sobre histórias de superação, às vezes a gente não consegue ter a percepção, a proporção do que realmente é isso. E aí, no livro da Viola, ela conta o que a Mika falou, né? Ela faz uma linha temporal de todas as coisas que aconteceram na vida dela, desde a infância até ela chegar onde ela tá hoje, e a gente conhece, assim, os trabalhos dela, né? Mas até ela chegar onde ela está, tipo, aconteceu muitas coisas no caminho que poderiam ter feito com que ela desistisse de ser quem ela é. Ou então, tipo, situações que poderiam levar ela para um rumo totalmente diferente do que aconteceu. E é muito chocante porque quando você tá lendo o livro, sei lá, tipo, parece que
Tipo assim, parece ser uma coisa muito surreal o que aconteceu com ela. Porque parece que são duas histórias diferentes que foram lá e juntaram. Porque assim, eu não quero dar muito spoiler aqui do que acontece no livro, mas assim, ela sofre muito. Muito, muito, muito até ela chegar onde ela tá hoje. Então, tipo assim, quando a gente olha pra ela hoje, uma atriz super conceituada, uma atriz que tem vários trabalhos conhecidos, que é muito, muito, muito boa no que ela faz, você não consegue, tipo assim, parece que a sua mente não consegue ligar aquilo, sabe? Tipo, as coisas que aconteceram com ela, com quem ela é hoje. E assim, é o que a Mika falou. Era um momento onde falar sobre racismo era uma coisa muito difícil, assim, as pessoas não falavam sobre isso, diferente, né, dos tempos atuais, onde a gente fala sobre vários assuntos, sobre vários tipos de preconceito, e a gente combate esses tipos de preconceitos, mas era uma época muito difícil, onde muitas coisas não eram debatidas, e aí a infância dela foi muito difícil, e pensa assim, gente, ela é gente como a gente, e aí tem os seus problemas do dia a dia, da sua vida, e aí tinha a família dela, e aí tinha questões financeiras, e essa corrida em busca do sonho, de realizar né, esse sonho dela de ser atriz. Mas assim, o livro é muito, muito bom, muito chocante. Te faz realmente, tipo, parar e pensar assim, não, calma. Essa mulher aqui, ela tá falando alguma coisa que eu realmente preciso, tipo, parar e ler e dar aquela respirada enquanto lê. Sério, é uma leitura, assim, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Muito boa. Eu super recomendo esse livro da Viola. E aí, depois que eu li a biografia dela, eu comecei a assistir How to Get Away with Your Mother, que é uma série que ela faz, que é Como Defender um Assassino, e é muito famosa, e ela, óbvio, é muito boa. E essa série já estava na minha lista, mas aí depois que eu li a biografia dela, aí eu falei, não, pera, eu vou ter que assistir essa série. Tipo assim, não tem como você não ler a biografia e se você nunca assistiu nada, ou se você, tipo, já assistiu uma coisa dela, você vai querer pesquisar mais sobre a vida da Viola, e foi isso que aconteceu. Então, eu super indico essa leitura, muito, muito boa mesmo. Mas e você, Mika? Quais foram as suas percepções sobre o livro? O que você tem para falar pro pessoal? Eu sei que a gente leu junto e aí a gente discutiu sobre isso, mas conta um pouquinho pro pessoal o que você achou. Eu fiquei sabendo da biografia da Viola por uma indicação de um influencer de livros que eu conheço, que eu sigo. E o tweet dele era: Em Busca de Mim é um livro necessário, você precisa ler este livro. E a Viola tinha curiosidade a respeito da vida dela muito antes do livro, pelos trabalhos que ela faz. Eu sempre achei ela uma atriz fenomenal, assim, fora do comum. Graças a Deus, porque a gente tem muito comum hoje. E aí, quando eu li esse livro, eu entendi muito a risco o tweet dele, porque, cara, eu acho que não tem como você continuar enxergando a vida, literalmente, não tem como você continuar enxergando a vida da mesma forma depois que você termina a biografia da Viola. Porque, assim, história. O engraçado não, mas eu acho que o que a gente vê muito em biografias é sempre aquela questão da superação, é sempre aquele negócio de tipo, nossa, deu tudo muito certo na vida dessa pessoa. E não é que na vida dela não tenha dado, mas é que essa biografia em especial, eu não sei explicar o porquê, mas ela me traz a sensação de que você tá ouvindo, é como se você estivesse escutando, assim, ao vivo, a Viola contando a história dela. E é surreal como isso toca a gente, não só porque ela veio de uma infância muito difícil e, assim, Deus sabe o que ela sentia, o que ela passava, as irmãs, a mãe, enfim. Você meio que escuta e meio que você sente com ela, sabe, o que ela quis dizer. Claro que não chega nem perto, de fato, das lembranças, da dor, enfim, de tudo, das cicatrizes que ela carrega. Mas a biografia dela fala com você de uma forma sem igual. E assim, o mais marcante nessa leitura é que a Viola ela nunca fala da vida dela
hoje, dessa superação que ela teve, ela não fala de uma atriz que ganhou um Oscar ou de uma atriz que ganhou um Tony como se fosse a coisa mais insana do mundo, porque ela mostra cada pequeno passo que ela teve que ter para chegar nesse patamar. E ela fala como foi difícil, ela descreve, ela tipo não tem meios termos, não tem meias palavras. Ela realmente fala sobre como foi chegar a este nível, como foi difícil. E a gente olha assim, nas câmeras, na televisão, na internet, enfim. A mídia, ela fala muito sobre o glamour, sobre caramba, como é ser atriz, sabe? Andar lá pra receber o prêmio do Oscar, receber o Tony, ser aclamada, você sabe? E o livro da Viola ali não tira isso, só que ele mostra, olha, eu cheguei até o Oscar, mas pra chegar no Oscar eu tive que passar por isso, isso e isso, eu tive que engolir isso, isso e isso. A Viola é uma das atrizes mais versáteis, e isso conta, e isso não precisava nem do livro, a gente pode fazer uma pesquisa rápida no Google e conseguimos ver a versatilidade de filmes, de séries, de peças de teatro que ela fez, e ainda assim ela demorou muito para conseguir uma carreira ou um papel principal. Ela fala no livro, pequeno spoiler, gente, mas eu prometo que eu não vou estragar a leitura. Ela fala que How to Get Away with Murder, que é como defender um assassino, foi o primeiro papel principal dela. E a Viola, ela não é só um gênio na atuação, ela é uma produtora incrível, ela é uma empresária incrível. Então ela pegou aquele papel e trabalhou desde o nome da personagem até como essa personagem se portaria, porque tem as descrições, características da personagem que ela precisaria incorporar, que ela precisaria fazer, e ela fala muito como essa personagem teria que ser sexy, teria que ser atraente, teria que ser um tanto meio descabeçada, assim, descompensada das ideias psicológicas, e como um papel desse veio chegar, acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos quando ela tinha 50 anos. Então, assim, essa série, ela não é uma série antiga, é uma série recente, e ela demorou anos para conseguir um papel desse, e isso fala muito sobre como a indústria é e quão preconceituosa ela pode ser. E mesmo assim, a Viola não desistiu. Isso sem contar toda a história por trás, né? Porque ela precisou passar fome, ela precisou trabalhar em 2 empregos, ela precisou passar por tanta coisa que, se a gente disser agora, fica tão supérfluo, porque a leitura ela fala diretamente com você. E pra mim essa leitura mexeu demais com a forma como eu vejo a vida e como a gente precisa parar pra enxergar. E isso só reforçou a ideia de que a internet, a mídia, ela nunca vai mostrar o que é de verdade. E ler a história da Viola, que foi uma história de superação, de perdão, de luta, foi uma história que me fez chorar muito e que me fez dar muita risada também, por incrível que pareça. Algumas situações do livro me fizeram rir. Eu fiquei tipo... Cara, que sensacional. Eu entendi o porquê que aquele influencer falou que a gente precisava ler. Porque não tem como você sair igual depois de uma leitura dessa. Esse com certeza, e eu sei que eu falo isso com muita frequência, mas esse livro em especial, ele é com certeza um dos meus favoritos. Não porque o conteúdo é fofo, porque é romântico, mas é justamente porque ele mostra uma realidade que às vezes as pessoas não conseguem falar e tem que ter muita coragem pra falar. Tem que ter muita coragem pra abrir os seus sentimentos, a sua vida, a sua história pra um monte de gente que não te conhece. Mas se eu já fiz muitas indicações e em todas elas eu falo que você precisa ler, Viola Davis deu um significado diferente pra essa leitura agora, pra essa fala agora. Então, tipo, se você não leu, cara, você precisa ler. Porque a gente vai enxergar as coisas de uma outra forma e... Ai, gente, eu não sei como descrever o que foi ler esse livro. Foi uma leitura conjunta que a gente fez no nosso clube do livro. E cada percepção que cada uma trouxe foi construtivo demais. Então, assim, Viola Davis, ela mostrou a que veio no livro. E mais ainda, mostrou porque ela merece o peso que traz o nome. Então, quando você fala Viola Davis, você pensa em algo assim, muito bom, excepcional, gigante. E no livro você entende o porquê. E se você ainda não conhece o trabalho da Viola, nós vamos deixar aqui algumas indicações para vocês. Primeiro é A Mulher Rei, filme lançado em 2022 e que está disponível no HBO Max. Como Defender um Assassino, série de 2014 a 2020, com 6 temporadas, está disponível na Netflix.
A Voz Suprema do Blues, filme de 2020, onde ela contracenou com Chadwick Boseman, que está disponível na Netflix, e Esquadrão Suicida, filme de 2016, que está disponível no HBO Max. Como dissemos anteriormente, se você colocar o nome da Viola Davis no Google, você vai ter um pequeno resumo lá da história dela. Tem outros incríveis filmes, séries, peças de teatro que ela realizou. São trabalhos, assim, como eu falei, ela tem uma versatilidade muito grande. Então são trabalhos que merecem ser vistos, que merecem ser assistidos e respeitados. Então, se você quiser encontrar outros lançamentos, tem uma variedade lá de produções que a Viola fez que você pode assistir. Esse episódio da F5 vai terminando por aqui, e se você ainda não nos segue nas redes sociais, procurando por aperta.f5, você fica por dentro das novidades e dos novos episódios aqui do podcast. Colocando o mesmo nome na barra de pesquisa do seu aplicativo de música, você encontra o nosso perfil e todos os episódios publicados até aqui. Compartilha com a família e os amigos e não deixe de clicar no sininho, ativando as notificações para não perder o lançamento de nenhum novo episódio. Eu sou a Audrey. E eu, a Micaele. E você já sabe, né? Para se manter atualizado, aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.